Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Essa última imagem é o quê? É o coração de Padre Pio. Porque em uma das aparições, o que acontece? O Padre Pio vê um anjo e esse anjo ele joga uma flecha de fogo que atravessa o coração dele e ele tinha a chaga que nunca foi revelada, que era a maior, que era atravessando o coração. E aí o coração dele, depois que ele morre, ficou como uma relíquia da igreja. Nossa. É o coração transpassado, né? Aham. Porque Jesus, quando é crucificado, ele recebe uma lança no coração. Sim. E aí ele teria recebido desse ser essa flechada, né? Quando eu trouxe um padre aqui uma vez, ele falou assim: o pessoal pensa que ser próximo de Deus é coisa boa. Cara, você sofre muito. Olha o que aconteceu com o filho dele. Ele vai falar desse assunto. O que mais tem aí? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas assim. Será que isso de fato... Porque a interpretação da igreja essa pessoa ela é tão próxima de Deus que ela está sofrendo ali o que o seu filho sofreu, né? O que Jesus sofreu, né? Vai sofrer. Na cruz, né? Será que é isso ou é o outro cara negativo do outro lado falando assim, você tem uma fé grande? Então você vai ficar então próximo dele. São interpretações, entendeu? Eu não sei qual a interpretação tá correta. E esse é o problema. Até para as coisas boas são múltiplas funcionalidades. Tipo, qualquer coisa boa pode servir de exemplo para alguma coisa. E as coisas ruins também. Também, é relativo. A gente não tem... Você passar fome, por exemplo, igual aconteceu com... A gente tem o caso da Madre Teresa de Calcutá. Sim. Passou fome a vida toda. Isso daí é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Entendeu? Você ser perseguido, ser mártir, sofrer... Como, por exemplo, Maximiliano Kolbe que sofreu. Que foi perseguido pelo regime nazista. Preso, torturado. Não sei. Isso é bom ou isso é ruim? Quando se trata de Deus. Te coloca próximo dele ou não? Pois é. Exatamente. Então, como você falou. Você pode mudar a narrativa pra onde você quiser, né? Pode mesmo. E aí tem uma imagem que é o G48, que aí resume bem o que a gente conversou. Que é um livro do John Keel lá, que é esse autor, né? Esse pesquisador que foi mais a fundo nesses fenômenos todos que são mais... Ele não tinha crença do que seria o fenômeno, então por isso que ele chegou mais a fundo. Aquilo que eu te falei, né? Há uma antiga teoria religiosa que afirma que demônios e deuses precisam de matéria física desse mundo para auxiliar suas próprias materializações. E uma vez que eles se materializaram em forma física, eles devem se reabastecer frequentemente para manter essa forma. É aquela teoria de que esses seres, quando chegam aqui, é muito custoso para eles estarem aqui, né? Então eles precisam fazer esses trabalhos que explicariam essas mutilações, ataques a pessoas, enfim, para poder... Eu acho que os caras lá não te contaram tudo não, hein? Eles devem agir no plano astral, mas aqui também alguns deles devem estar agindo no plano material que a gente conhece. Eu acho possível, sim. Eu não duvido mais nada hoje em dia. E é isso que esse cara fala aí no livro, o John Keel. A teoria dele é que existe, de fato, um mundo paralelo e que esses seres conseguem, de alguma forma, operar aqui nesse mundo. No nosso, né? Não foi lá em Hollywood não sei, mas na Califórnia, que fizeram meio que um evento mundial, trouxeram todos os satanistas pra lá? Lá tem a igreja de Satã, né? Lá tem uma igreja de Satã. Uma igreja? Tem. É o Satan Church. Meu Deus. Lá tem umas bizarrices. O pessoal fala que Hollywood, sim, esse negócio aí de influenciar é com eles mesmo, né? Tem. Esses caras todos, eles conhecem esse lado há muito tempo, cara. É o que eu falo. Quantas pessoas não acordarem pra saber que existe esse lado? É aquilo, né? Você prefere morar numa rua em que você saiba que assaltam todo dia depois das 10 da noite, você se precaver e viver, claro, perturbado porque você sabe aquilo, ou não saber de nada e um dia te sair e te assaltarem, né? É bom saber, melhor saber. E viver com esse negócio. É ruim saber isso, mas é melhor saber do que ficar desavisado e acontecer alguma coisa, né? A ignorância não te livra do sofrimento. E hoje as pessoas estão ignorantes, muitas estão sofrendo esses fenômenos, muitas me mandam mensagem pra mim. É mesmo? Que estão muitos. Um número absurdo. Quando eu comecei a falar essa linha de pesquisa, as pessoas começaram a ver, colegas de trabalho, falar que viram uma luz e depois disso a vida delas começou a degringolar. Houve um ser
Ou então estavam em depressão e foram caminhar numa floresta. Nunca caminhem numa floresta em depressão. Eles vão aparecer. Eles apareceram no meio da floresta. Quer ver ser? Vai caminhar em depressão na floresta. Vão aparecer. Mas assim, claro, não vá, porque isso aí não vai ser bom. Eles podem se alimentar também da morte da pessoa? Já que a gente falou que alguns se alimentam da vida, né? Sangue, possessão, etc. Mas e da morte? Aí já entra naquela história de vida após a morte, né? Dizem que alguns ficam vagando por aí, né? Algumas pessoas, né? Que ficaram presas à matéria, né? O cara tem um vício, ou então é apegado à propriedade. Morreu, mas é apegado à casa, né? Uhum. Aí ele fica vagando ali, né? Então... Não, eu tô falando assim, vamos supor que eu me alimento incentivando o suicídio de alguém. E aí eu fico ali tentando fazer com que aquela pessoa se jogue da ponte, entendeu? Entre na frente de um carro, se joga no metrô, entendeu? Do penhasco. Então, essa é a influência que essas pessoas sofrem. Essas pessoas que têm contatos com essas inteligências negativas, que olham para essa luz, tem esse lapso temporal, começam a sonhar que estão... Eles começam a sofrer essa... Vai, tira, faz isso, faz aquilo. Porque pra mim, e as pessoas que eu conversei, inclusive, estão sendo tentadas a fazer isso. Então. Pra quê? Pra mim. Pra mim é pra você virar um soldado na fileira dele. Ele tá te recrutando. Ele não pode fazer isso diretamente, ele tem que te influenciar a fazer. Você tem que fazer por si próprio. Pra mim, a única explicação pra você... essas entidades estarem fazendo essas manipulações todas, né? Basicamente é tentar trazer mais soldados, porque eles não são onipresentes e onipotentes. Eles precisam de soldados. E pra você conseguir mais soldado, pra mim a única forma é essa. Porque pra mim nada mais é do que esse mundo, essa outra realidade, são nossas consciências. Quando a gente morrer aqui, a nossa consciência vai deixar de habitar esse corpo. E vai pra algum lugar. Uhum. E aí esses caras conseguindo isso, talvez essas consciências vão pra esse lugar que eles estão. Começa a trabalhar pra eles, a pra gente vai influenciar outras pessoas. a nossa consciência vai ser atraída pra aquilo que a gente tá colhendo aqui, né? Sim. E também, vamos supor, se você se joga da ponte, sua família fica como? Feliz é que não vai estar, né? Pois é. Seus pais, etc. E aí é mais uma vulnerabilidade, é mais um momento... Você criou pra tua própria família um problema. E aí eles podem, através de você, afetar a sua família também. Como você falou, se você tá com a espiritualidade baixa, com depressão e tudo mais, é isso que acontece. Então você acha que tá só se livrando dos seus problemas, né? Pelo contrário, você tá criando um problema talvez muito maior, né? Sem contar que também deve ter uma carga negativa muito grande, porque ao que consta, né? A pessoa, quando ela se suicida, ela não vai pro céu. É o ato contra a própria vida que você faz que te coloca numa situação pior do que de você tirar a vida de alguém, por exemplo. Sim. Se você tirar a vida de alguém, ainda há salvação. Ainda é uma escapatória. Sim. Mas se você tirar a sua própria vida, não há. Não tem o que ser feito. E eu acho que esses seres não conseguem tirar a vida de alguém, assim. Eles têm que influenciar você a fazer. Fazer, né? Os roqueiros que morreram com 27 anos, já viu essa história? Então... É basicamente isso. Basicamente, pra mim, é isso. Pediram alguma coisa. Pediram pra ter sucesso. E se eles tivessem liberdade pra chegar aqui e tirar as vidas, já tinham ceifado todo mundo. Já tinham ceifado. E não fazem, não tem esse poder. Olha que interessante. Vários seres que aparência extraterrestre, olhão, cabeção, que chegam no Nordeste, a pessoa fala o nome de Jesus e os seres vão embora. Aí tu fala assim, pô, você é extraterrestre e fala o nome de Jesus e vai embora? Então não é extraterrestre, né? Uhum. Isso é muito comum. Muito. Você viajou muito pro Nordeste? Muito. Muito. Lá. E eu tenho muitos amigos lá também que mandam informação, né? E lá tem muitas pessoas no próprio YouTube que, Paraíba, principalmente Ceará, que rodam colhendo esses relatos, né? Lá a pessoa chama de causos, né? O pessoal adora ouvir causos. Então, e as pessoas contam isso. E lá o pessoal é muito religioso, né? Muito católico. Tem muito católico e muito pessoal fazendo ritual. Tem religião lá. Os extremos, né? Os extremos. E então, quando o pessoal vê um ser desse, o que eles falam? O sangue de Jesus tem poder. Sim, então, o Círio de Nazaré lá no Pará, então. No Pará. Lá no Pará, Círio de Nazaré, tem aquele outro... Tem um outro festival, uma festa religiosa, tipo de 3 dias direto, que acontece em Pernambuco, que eu esqueci agora. Em Fortaleza, principalmente ali no, como você falou, Ceará.
Fortaleza tem um lugar lá que agora eu não me lembro, mas é uma comunidade que o pessoal montou dentro da cidade, lá no Ceará, que é Shalom o nome. Sim. O pessoal, eles vivem lá por doação. Sim. Tipo, eles vivem só pra cuidar de mendigos, pra amparar pessoas carentes, fazer doação de comida. E tudo que eles vivem, eles não têm dinheiro nenhum, assim, eles vivem tudo de doação. Muita gente fala pra mim assim, pô, Rony, mas você tá abandonando a ciência, tá pra religião? Não, acho que com a ajuda as dicas que a religião dá, eu consigo bolar experimentos pra eu conseguir pegar a pista desses caras. Então, por exemplo, esses rituais, essas questões que eu tô vendo, eu tô bolando experimentos científicos pra conseguir registrar. Com base em quê? Em conhecimento religioso. Então, é o que eu tenho falado o tempo todo. Você só com a ciência não vai conseguir explicar esse assunto. Você precisa da religião, você precisa da ciência, você precisa do conhecimento nativo indígena local lá, que também é um conhecimento que vai te ajudar. Civilizações antigas, né? Então, juntando esse trio aí, eu acho que a gente consegue chegar lá no que é esse fenômeno aí. Show de bola.